Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Se tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e possuísse toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de modo a transportar os montes, mas não tivesse a caridade, não seria nada. E ainda mais que distribuísse todos os meus bens para o mantimento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado. Se não tivesse a caridade, nada me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata levianamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não cuida apenas de seus interesses, não se irrita, não julga mal, não folga com a justiça, porém alegra-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca há de acabar. Ainda que tenham fim as profecias, cessem as línguas e a ciência seja destruída, porque é em parte que conhecemos e é em parte que profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é incompleto. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem feito, abandonei o que era de menino. Agora vemos a Deus como por um espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço-o em parte, mas então o conhecerei tão bem como sou conhecido eu mesmo. Agora, portanto, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. Sequência do Santo Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, tomou Jesus consigo os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e cumprir-se-á tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem. Porque aos gentios há de ser entregue, e será escarnecido, açoitado e cuspido. E havendo-o açoitado, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada entenderam, pois esse discurso era para eles obscuro, e não penetravam o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho a mendigar. E ouvindo muita gente passar, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que passava Jesus Nazareno. Ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E os que iam adiante o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem à sua presença. E quando ele se aproximou, interrogou-o com estas palavras: Que queres que te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo o cego viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, rendeu louvores a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se. Caros filhos e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a epístola nos fala da caridade. Aqui a caridade entendida como o amor, ou seja, a virtude que nós recebemos no batismo e que nos torna capazes de amar Deus e de amar o próximo por amor de Deus. Uma inspiração, uma graça que nos torna então capazes de amar como Deus ama, na medida em que nós nos abrimos à graça que Ele nos concede. Então, São Paulo fala que a caridade, então o amor, no sentido dessa virtude que nós recebemos no batismo, infusa junto com a fé e a esperança, é fundamental para que as nossas obras, para que as nossas palavras e os nossos pensamentos tenham um efeito sobrenatural, ou seja, agradem a Deus e nos tornem aptos, então, pouco a pouco, a entrar na vida eterna, realizando em nosso coração o processo de santificação.
Mas antes é bom explicar um pouco de cada uma das virtudes: a fé, a esperança e a caridade. A fé é a capacidade, é a virtude que nos torna capazes de crer em Deus, de nos confiar a Ele e de crer em todas as verdades que Ele nos ensina e que nos transmite por meio da igreja, que a igreja nos ensina como mãe. Então essa é a fé, a entrega a Deus, e nos entregando a Deus, então somos também, nos entregamos ao ensinamento de Cristo e da igreja, contido na palavra de Deus, na tradição apostólica e no ensinamento constante da Santa Igreja Católica. Essa é a virtude da fé. A virtude da esperança nos torna aptos a esperar a vida eterna, a aguardar a vida eterna no reino de Deus, e já aqui na terra, aguardar que, por mais que tenhamos diversas tribulações ao longo da vida, a presença do Senhor jamais sairá de nós, ou seja, o Senhor nunca deixará de nos ajudar, ainda que fujamos dele, ainda que pequemos, ainda que nos afastemos da sua presença. Ele vai sempre nos ajudar. E também a garantia de que, se ficarmos perseverantes nas boas obras, nós vamos então até o fim perseverar, não seremos confundidos e teremos a vida eterna. Essa é a virtude da esperança. E a virtude da caridade, como eu disse, é a capacidade de amar a Deus e de amar o próximo por amor de Deus. Ou seja, amando a Deus, nós nos motivamos a amar o próximo. Amando Deus, nós amamos tudo que pertence a Deus. Quem ama a Deus de verdade, ama toda a criação de Deus, ama os seres humanos criados por Deus, ama os batizados porque são filhos de Deus, ama os que não são batizados porque quer que eles conheçam a verdade da fé, se façam católicos, ama também os maus porque quer a conversão deles, ama os inimigos porque, mesmo tendo a dificuldade, tendo sofrido alguma maldade, nós sabemos que Deus quer a salvação deles, que Deus os criou também e quer a conversão e a salvação desses inimigos. Então nós amamos, e assim nós amamos os santos anjos, amamos os santos do céu. É um amor que se desdobra por diversas pessoas em diversas situações. É claro que a caridade deve ser exercida em primeiro lugar para as pessoas mais próximas. Então, marido e mulher, filhos, os filhos para com seus pais, as relações de trabalho, relações de companheirismo, de amizade, as pessoas que estão mais próximas, as pessoas que mais precisam de nós. Então, a partir dessas pessoas que mais precisam do nosso amor, que estão mais próximas de nós, também o amor se espalha para as outras pessoas também que estão mais distantes. E de forma geral, por toda a humanidade. Porque queremos que todos tenham a vida eterna. Então, é importante saber que quando não temos a fé, nós não temos também a caridade. Se não temos a fé católica, não podemos também ter a verdadeira caridade, ou seja, esse amor sobrenatural que nos torna capazes de amar a Deus e de, por amor de Deus, amar o nosso próximo. A não ser a pessoa que está em ignorância invencível, que não pode conhecer a fé, e a pessoa corresponde à graça de Deus, mesmo na escuridão e mesmo sem a revelação explícita que a igreja, transmitida à igreja e ensinada a todos nós, a pessoa pode se santificar. Mas a santificação normal, ordinária, que Deus concede e a qual Ele quer oferecer para todos, é por meio da fé explícita, da fé católica, porque muitas vezes, sem a profissão explícita da fé católica, a pessoa cai na idolatria, cai em erros contra a existência de Deus, em erros sobre o verdadeiro culto que devemos prestar a Deus, em erros com relação à moral, com relação ao que é certo e errado praticar. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: sem a fé é impossível agradar a Deus. Essa é uma frase lapidar, porque é preciso acreditar nele e acreditar que ele dá o prêmio aos bons e pune os maus. Por isso, sem a fé não há caridade. E daí a importância de
evangelizarmos, de anunciarmos a fé, para tornar, então, as pessoas capazes de toda boa obra, podendo, então, dessa forma, crescer no amor a Deus. Mas é importante dizer que, mesmo quando a pessoa perde a caridade pelo pecado mortal, e se a pessoa tem fé, a fé continua, mas ela não dá os frutos necessários, porque a pessoa caiu no pecado. Então as duas virtudes trabalham juntas. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, a fé opera na caridade. A fé opera na caridade, ou seja, no amor. Tendo a fé verdadeira, nós vivemos o amor verdadeiro. Se não temos a fé verdadeira, não conseguimos viver o amor verdadeiro. Da mesma forma, se não temos o amor, a nossa fé fica enfraquecida, fica sem o seu apoio, porque ela continua existindo, mas sem a virtude da caridade, que lhe é um apoio fundamental. Então, disso nós concluímos que precisamos valorizar as duas virtudes, da fé e da caridade. Por quê? Porque a fé não é um mero sentimento, a fé é uma confiança subjetiva em Deus. É professar todas as verdades que a Igreja nos ensina, que foram reveladas por Deus. Então, pela fé, nós temos a garantia, se conservarmos as outras virtudes, a garantia da vida eterna. A fé é luz sobrenatural que ilumina a nossa mente, que ilumina a nossa alma, tornando-nos capazes de conhecer as verdades e, ao mesmo tempo, conhecer este mundo com o olhar de Deus. A partir da fé, nós avaliamos o mundo com um olhar diferente do que as pessoas sem fé ou que não colocam a fé em primeiro lugar avaliam. Nós avaliamos diferente a política, a economia. Aliás, quem é católico sabe que é a fé que avalia a política. Não é a partir da política que nós avaliamos a fé. Não é a partir da minha ideologia política que eu avalio a fé, se está correta ou não. Que eu avalio a doutrina, se está correta ou não. Não, é a partir da fé católica apostólica romana que nós avaliamos os acontecimentos, política, economia, ciência, comportamento, cada um de acordo com a sua necessidade, com o seu âmbito. Nós vemos então, nos evangelhos, nesse evangelho que nós ouvimos, os apóstolos fracos na fé. Nosso Senhor anuncia que Ele vai morrer, que Ele vai ser sepultado, que vai ressuscitar ao terceiro dia, mas São Marcos fala, eles não compreendiam, eles não entendiam essa palavra de Jesus, não compreendiam. Em seguida, o Senhor então faz um milagre para ilustrar para os apóstolos o que Ele estava querendo dizer. Ele cura um cego. Na Bíblia e também na tradição da igreja, a fé está ligada, a virtude da fé está ligada à nossa capacidade de ver e à nossa capacidade de conhecer. Então, a fé é a luz que ilumina os nossos olhos, que nos torna capazes de ver e também nos torna capazes de conhecer a Deus e ao mundo com o olhar de Deus. Então, o cego é o símbolo daquele que não tem fé, que não consegue ver as coisas. Os apóstolos estavam cegos, espiritualmente falando. Quando o Senhor cura o cego, que insistiu, que teve muita fé nele, e que insistiu e teve então a graça concedida, Ele está indicando que mais para frente Ele vai curar a fé também dos apóstolos. Ele vai iluminar por completo a cegueira dos apóstolos para que eles compreendam o plano de Deus e entendam então por que Deus quis morrer e ressuscitar por nós e assim saíssem para a vida eterna, saíssem para pregar a palavra de vida eterna. Depois, valorizar também a caridade, caros filhos e irmãos. A caridade precisa ser vivida na benevolência para com o próximo, na paciência com as imperfeições do nosso próximo e até pela tolerância com certos pecados. Se nós não temos como mudar alguém que está cometendo pecados ou que não está progredindo na fé, nós devemos ter essa tolerância, que não é tolerar o pecado, mas por amor ao pecador e com a esperança de que ele se converta, tolerar aquela situação que não pode ser mudada de imediato. Enquanto isso, se reza, se faz penitência para se resolver a situação, para que a pessoa se abra
a graça de Deus. Assim como temos que ter também paciência com as nossas imperfeições. Não ficarmos na tibieza, ficarmos relaxados na vida espiritual, mas, enquanto lutamos bravamente contra os nossos pecados, contra os nossos defeitos, não podemos ficar inquietos, ficar perturbados, nervosos, se percebemos pouco avanço, se percebemos muitas dificuldades. Devemos, pelo contrário, fazer atos de confiança em Deus, de nos confiar a Nossa Senhora, ao nosso anjo da guarda, ao nosso santo protetor, para que eles nos ajudem, nos chacoalhem, que nos façam ser fervorosos, a fim de superar, pela graça de Deus e pela humildade, aqueles pecados e imperfeições. E é muito importante dizer também, reforçar, que a caridade é fundamental para que as nossas boas obras tenham valor. Eu disse no começo e reforço agora para concluirmos. Sem a caridade, ou seja, sem essa virtude sobrenatural que Deus infunde em nosso coração, em nossa alma, pelo batismo, que nós perdemos pelo pecado mortal, mas volta a nós pela confissão. Quando nós nos arrependemos, nos confessamos do pecado mortal e voltamos à amizade com Deus, a caridade volta para a nossa alma. Lá estavam ainda a fé e a esperança, essas ficaram, mas volta também, junto com as outras duas virtudes, a caridade, o amor. Daí a importância da confissão. Sem a caridade, então, as boas obras têm um valor meramente humano, meramente terreno. Por mais boa vontade que se tenha, por mais que a obra tenha mexido na vida de muitas pessoas para o bem, vai ter um valor humano se não é feita com a caridade sobrenatural. Por amor de Deus, por amor a Deus e ao próximo com o amor de Deus. Por isso que São Paulo chega ao limite de falar, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Se eu der as minhas riquezas para os pobres, se não tiver caridade, isso não é nada. Ou seja, isso não nos dá a vida eterna. Pode nos dar, sim, Deus pode nos dar recompensas aqui na terra, por essa obra feita com atenção, com boa vontade, e pode até, a partir da nossa generosidade, predispor o nosso coração para a conversão. Uma pessoa que faz boas obras, de boa vontade, com benevolência, mas não tem a caridade, ou porque não tem a fé, ou porque está em pecado mortal, Deus trabalha no coração dela para que ela se converta, a partir em atenção a essas boas obras que ela realizou. Mas essas boas obras por si mesmas não dão a ela a eternidade, o céu, porque não são feitas na caridade, na amizade com Deus. Assim, precisamos valorizar também a caridade quando nós vamos pregar e defender a fé. Nós não temos o direito de passar com um rolo compressor sobre as pessoas em nome da defesa da verdade. Nós devemos sim ter firmeza nos princípios, mas muita benevolência e paciência no trato com as pessoas, ainda que sejam coisas muito graves e pecaminosas. Então, a fé e a caridade, a verdade e o amor juntos dão ao nosso coração o equilíbrio e guiam a nossa vida para a eternidade feliz. Que Nossa Senhora então nos ajude e nos dê a graça de termos verdadeira caridade, assim como ela teve caridade verdadeira com Isabel, indo a ela para ajudá-la assim que descobriu que ela estava grávida. Que ela nos ensine a viver a fé verdadeira e ter uma caridade inesgotável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.